Irmãos, boa noite, graça e paz. Que bom podermos visitar a sua família neste momento, mais uma vez visitando a sua casa, levando essa pastoral e ministrando a palavra, adorando ao Senhor através da música, intercedendo pelos irmãos. E cremos que o Senhor há de falar ao seu coração. Você que está fora de Monte Sião, nós estamos falando da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião. Monte Sião é uma cidade que vive essencialmente da produção e comercialização de blusas de lã. É a capital nacional do tricô. Fica muito próximo à Águas de Lindóia, fica no sul de Minas Gerais. E é muito bom poder visitar a sua família, onde você estiver nesse momento. Nós vamos orar nesta hora, buscando a direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Teu Espírito Santo nos dá esse privilégio de buscarmos a Tua palavra, instrução, ministração à nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, que esse mesmo Espírito comunique essa mensagem a cada família, a cada coração que nos acolhe nesse momento. Em nome de Jesus, nós oramos pelos irmãos e irmãs, pelas pessoas que estão conectadas. Em nome de Jesus, abençoa, edifica. Amém, Senhor. Toda semana nós convidamos alguém para participar no momento da música. E hoje nós teremos os irmãos Anael e Dalila Mariano. Eles são irmãos e resolveram emprestar o seu talento para glorificar ao Senhor através dessa transmissão online. Poder
Louvado seja Deus. Nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor, compartilhar com você esta palavra maravilhosa que o Senhor nos tem dado nesta noite. O tema da nossa palavra é quando a alegria vai embora. É isso mesmo, quando a alegria vai embora. Nós vamos orar antes de lermos o texto da palavra de Deus. Pai amado, eu creio que o Teu Espírito Santo há de nos edificar, há de ministrar a nossa vida neste momento. E pedimos a Tua misericórdia também para que esta palavra fale a cada coração. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nós invocamos a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando a alegria vai embora, abra sua Bíblia ou seu aplicativo, aonde você está, em João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. João 2, de 1 a 11. Eu vou ler numa versão diferente, da NVI, e é possível que você não tenha essa versão, ou se tem, procure essa versão para acompanhar a leitura. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que Deus nos abençoe nesse momento. Já que o nosso tema é quando a alegria foi embora, eu resolvi buscar na palavra de Deus uma reflexão para ministrar esta palavra à vida dos irmãos, à nossa vida. E alguma coisa que eu lembro neste momento é o tempo que nós vivemos. É um tempo de tantas notícias ruins, é um tempo de tantas dificuldades, de tantas preocupações, de tantas apreensões. As pessoas estão perdendo a alegria. Em dias em que o comércio foi fechado e os lucros foram diminuídos, muito desemprego, muita gente passando necessidade, muita fome, muita dificuldade e muita crise política e econômica, e além da crise de saúde em todo o mundo. Quando foi que a alegria de sua vida foi embora? Eu quero fazer essa pergunta. Em segundo lugar, por que a alegria da sua vida se foi? Que acontecimentos fizeram que a sua alegria dissesse adeus para você? Talvez tenha sido uma decepção, uma frustração, um fracasso, uma traição, a perda de um ente querido, o diagnóstico de uma doença incurável, a dor de uma separação, a falta de alegria. Isso é a grande verdade, está presente na vida de muitas pessoas. E eu penso que você que está aqui, ouvindo esta mensagem, essa ministração, talvez você mesmo, em dado momento da sua vida, e neste momento principalmente,
tenha perdido a sua alegria. Tenha perdido de vista a sua alegria. Não sei quais são as suas lutas, mas todos os dias nós somos surpreendidos pelos ventos contrários à nossa vida, pelas adversidades, pelas lutas, pelos problemas, pelas enfermidades e, sobretudo, agora a pandemia, a Covid-19, e por vezes sucumbimos diante disso. A alegria dá lugar a uma tristeza profunda que parece não ter fim. E eu faço outra pergunta a você: como está o seu nível de alegria nesse momento? O texto que nós lemos é um texto do início do ministério de Jesus. Ele estava fazendo contato com os seus discípulos, chamando os discípulos, ainda está começando o seu ministério, e acontece um casamento em Caná da Galileia. Bom, vamos pensar o seguinte: uma cerimônia de casamento naquela época, no contexto e na cultura dos judeus, levava dias, de 5 a 7 dias, era um casamento de acordo com a família. E quando as pessoas eram convidadas, elas já sabiam a permanência, aquele tempo de celebração, era uma honra ser convidado. E, basicamente, o casamento era regado a muito vinho. Tudo que se consumia em termos de alimentação tinha que ter o vinho, pois essa era a cultura do povo. O vinho daquela festa simplesmente acabou. E eu diria assim: que decepção! Algo mal planejado, será? Ou as pessoas beberam demais? Que vergonha para o dono da festa! Logo o vinho, que era símbolo da alegria, havia acabado. Ninguém esperava por isso, ou que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Então, do ponto de vista social e do ponto de vista da hospitalidade de um dono de uma festa, o vinho acabou. E isso era uma tragédia. A alegria da festa daquele casamento se foi. Provavelmente as pessoas iriam embora porque não havia mais o que beber, não havia vinho, não havia mais, talvez tivesse muita comida, mas não tinha mais vinho para a festa. E eu penso, não é assim também na nossa vida? De repente, uma notícia nos tira alegria, em poucos segundos somos transportados da alegria para a amargura, para a tristeza. Eu tenho encontrado muitas pessoas, e nesse período de pandemia que eu converso, as pessoas me dizem: eu estou decepcionado com Deus. Deus levou o meu pai, Deus levou a minha mãe, ou Deus levou o meu tio, a minha tia, o meu vizinho, o meu esposo, a minha esposa. As pessoas têm saudade e vivem o seu momento de luto e seu momento de dificuldade de entender esse processo da vida. Então elas perdem a alegria, são tomadas de tristeza e alguns até de depressão. E dessa narrativa e dessa história relatada pelo evangelista João, nós vamos buscar realmente uma reflexão de quando a alegria vai embora. Quando a alegria vai embora, é preciso criarmos um dispositivo para recuperar a alegria. E isto vem com a presença de Jesus. Jesus precisa estar presente em nossas vidas. Diz o texto que a festa das bodas de Caná, daquele casamento, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para esse casamento. Ele estava ali na festa. Jesus estava presente naquele casamento de Caná da Galileia. Ele foi convidado e lá compareceu. A presença e a intervenção de Jesus naquele casamento, naquela festa, salvou aquela família de um grande constrangimento, de uma grande vergonha, das pessoas saírem reclamando: puxa, nos convidou para uma festa de casamento e o vinho acabou, e a alegria acabou, e não tínhamos mais como festejar. Mas eu digo que dessa reflexão, dessa primeira visão que eu tenho do texto, a maior necessidade da nossa vida é da presença de Jesus. As pessoas
não estão precisando tanto de mais dinheiro ou mais conforto, mas elas precisam da presença de Jesus na sua vida. Você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter conforto, você pode ter saúde, você até pode já estar vacinado, você pode ter prosperidade, mas se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, você vai muito mal, você não tem alegria. Alguns anos atrás eu conversava com um senhor que tinha tudo na vida, e ele perguntava algumas coisas sobre a vida espiritual, e eu respondia, porque ele perguntava sobre aquilo que ele possuía e aquilo que ele entendia que eu possuía. E ele conversava e perguntou sobre a fé, perguntou sobre a Bíblia como palavra de Deus, e ele disse assim: eu não tenho tempo para isso. Mas ele disse assim: eu tenho tudo que eu quero, eu posso fazer tudo o que eu quero, mas eu não tenho isso aqui que você tem no coração. Eu não tenho essa alegria, eu não tenho essa paz que você tem. E eu fiquei pensando, as pessoas podem ter tudo que querem na vida, podem possuir tudo, só Jesus pode satisfazer a alma humana e dar sentido pleno à sua vida. Quando a alegria vai embora, é necessário se exercitar a fé que Jesus nos ensina. Jesus não pode ficar de fora da minha vida, Ele é a satisfação do meu viver, Ele é a verdadeira alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se Jesus não está presente na sua vida, não tem alegria. Então a maior necessidade de nossa vida é da presença do Senhor. Segundo lugar, eu olho para o texto, mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. Olha, Jesus estava lá na festa e acabou o vinho. Versículo 3. Jesus estava presente e o vinho acabou. O fato de Jesus estar presente não significa que temos ausência de problemas, não existe esse tipo de evangelho. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Os próprios discípulos também, em dado momento, quando Jesus estava no barco e eles atravessando o mar da Galileia, e aí o que aconteceu, uma grande tempestade, e Jesus dormia. O Jesus estava no barco, Jesus estava presente, e eles enfrentaram tribulações, uma grande tempestade, a ponto de irem acordar Jesus, porque eles entendiam que o barco ia afundar. Todos iam morrer, e Jesus apenas uma palavra deu para os ventos e para o mar, e tudo se acalmou. E eles ficaram assustados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar o obedecem? Eu olho para essa história e digo: aleluia, Senhor. Mesmo com os problemas na vida, o Senhor está presente. Há pessoas que, mesmo a despeito de serem fiéis a Deus, vivem grandes perdas na vida. Nessa época de pandemia, em que o Brasil tem quase 380 mil mortos, você sabe de alguém que perdeu parentes, você sabe de pastores, você sabe de líderes cristãos, você sabe de pessoas muito tementes a Deus e que enfrentaram as suas perdas. Mesmo Jesus estando presente, nós temos os momentos de tribulação. Mas o diferencial de enfrentarmos as dificuldades é que, quando a alegria está acabando, Jesus entra com a sua providência. Há muitos que estão feridos, machucados, desiludidos. Há famílias que, mesmo pertencendo ao Senhor,
curtem a dor da separação, vivem o estigma da desarmonia e não conseguem experimentar a verdadeira alegria familiar. Há famílias que, mesmo temendo a Deus, estão enfrentando as suas tragédias pessoais, as suas dificuldades, vendo o filho nas drogas, vendo os filhos distantes de seus pais, vendo a separação de seus pais e vendo algumas pessoas nessa tragédia da Covid. São pessoas que, em algum momento de sua caminhada, perderam a alegria. Situações adversas, inesperadas, conspiram contra a nossa vida, o nosso projeto de vida. Quando a alegria vai embora, eu exercito a fé que Jesus me ensina. Estando presente na minha vida, os problemas não deixarão de existir, mas a convicção de que o Senhor me ampara no meio das dificuldades. O Senhor nos socorre. Eu gosto muito lá da expressão do salmista, que diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou Salmo 27, que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de que me recearei? Em dado momento, lá no Salmo 27, diz, olha, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Em tempos de Covid, é muito bom lembrarmos desse texto da palavra de Deus. Terceira ideia que eu extraio desse texto: precisamos recorrer à pessoa certa nas horas de dificuldades. A alegria está acabando. Ore ao Senhor. A alegria está acabando no momento de crise da sua vida. Abra o coração para o Senhor. Convide o Senhor para tomar conta da sua vida. Olha, diz o texto lá no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Maria buscou Jesus e ela levou o problema à pessoa certa. Ela entende que ele é a pessoa certa naquele momento. O segredo da felicidade não é a ausência de problemas, mas ter sabedoria e pressa para levar os problemas a Jesus. É Rick Warren quem fala esta frase, eu vou repetir. O segredo da felicidade não é a ausência de problemas, mas é ter sabedoria e pressa para levar os problemas a Jesus. O profeta Jeremias, e isso está lá no Antigo Testamento, no capítulo 2, versículo 13, quando ele está dando uma palavra profética ao povo que se distanciou de Deus, que se envolveu com idolatria, que se envolveu com deuses estranhos, que passou a adorar deuses estranhos, deuses da terra, que abandonou o Senhor que o conduziu pelo deserto, e o Senhor levanta o profeta Jeremias, ele vai acusando, e lá no capítulo 2, versículo 13, Jeremias disse, o meu povo cometeu 2 pecados, 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. É uma referência a uma escolha espiritual. Deixaram a Deus, que é a fonte de água viva, e passaram a adorar ídolos feitos por mãos humanas. Ele compara isso nessa palavra profética de que as pessoas fizeram escolhas erradas, deixaram Deus, a fonte, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, como diz a versão revista e atualizada, mas aqui diz cisternas rachadas que não retêm água. Aquelas cisternas não podiam sustentar uma família, porque a água não ficava ali, ela escoava, sumia.
Muitas pessoas, a entrarem em um tempo de crise, num tempo de dificuldade, quando vem a alegria ir embora, buscam solução onde não há solução, cavam cisternas rachadas, onde não há água. Numa outra visão, uma visão de Provérbios, a pessoa que faz escolha errada, que busca em lugar errado ou em caminhos errados. Provérbios diz lá no capítulo 14, versículo 12, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles conduz à morte. Ao contrário da morte, Jesus afirma sobre si: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso quer dizer o seguinte, que não existe, Jesus não é um caminho, não existe outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade, não é a verdade filosófica, mas é a verdade que liberta, que quebra paradigmas espirituais. Jesus é a vida. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida plena, vida abundante, aleluia. Jesus é a resposta para a sua vida, Ele é a solução de Deus para o seu viver. Precisamos levar os nossos problemas e deixar aos pés de Jesus, dele vem o nosso socorro. Outro texto que me recordo desse momento, quando olho para a história bíblica, quando o salmista se aproxima de Jerusalém, ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você tem levado a sua escassez, a sua crise de alegria ao Senhor? Você tem recorrido tão somente ao senhorio de Cristo, nesse momento de escassez, de perda? Mateus 11, 28 a 30, Jesus fala aos seus discípulos: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Quando a sua alegria vai embora, eu pergunto para você: a quem você recorre? Você está cavando cisternas rotas, cisternas rachadas? Você está trilhando caminhos que levam à morte? Você está fazendo escolhas erradas? Quando a alegria vai embora, nós devemos exercitar a nossa fé em Jesus. É a pessoa certa que eu preciso buscar nas horas de crise, na hora que a alegria se esvai, na hora que a alegria some da minha vida, do meu viver. A quarta ideia que eu tenho nesse texto é: quando Jesus intervém, o melhor vem depois. Observem bem, Jesus, ele manda encher aquelas talhas, aqueles vasos, que cabia entre 80 a 120 litros, era muita coisa. E mandou encher de água, e os serviçais estavam obedecendo na íntegra, ao que ele estava mandando. Eles não estavam entendendo nada. E ele simplesmente disse: olha, pega um pouquinho, leva lá para o mestre de cerimônia. Todo casamento tem um mestre de cerimônia, um cerimonial. E aí ele recebe aquele negócio lá e ele prova. Ele diz: espera aí, que história é essa aqui? Do ponto de vista do cerimonialista, isso aqui não podia ter acontecido. Ele diz assim: olha, eu achei que tinha acabado o vinho, mas vamos lá, chama um noivo e diz assim: olha, todo mundo faz um casamento, e eu sou mestre de cerimônia com muita experiência, como se você estivesse fazendo isso, e durante o casamento, começa a festa, eles vão servindo o bom vinho, o que é de melhor. Quando as pessoas já estão alegres, ou seja, o vinho já subiu, as pessoas estão rindo à toa, então ele serve o pior vinho.
porque elas tomam qualquer coisa daquele jeito. Mas você está fazendo ao contrário. O vinho que você serviu primeiro é um vinho inferior. Este aqui é o melhor vinho. Sabe por que isso está acontecendo? Porque quando Jesus intervém, o melhor sempre vem depois. A vida de Jesus, ou a vida com Jesus, não tem decepção. Sua vida não precisa ser uma descida ladeira abaixo. Com Jesus, a sua vida é uma aventura cada vez melhor. Os melhores dias estão pela frente. Onde Jesus intervém, sempre acontece o melhor. Queridos, se folhearmos a história bíblica, sobretudo o ministério de Jesus, nós vamos encontrar casos maravilhosos de intervenção. E quando ele intervém, o melhor ainda está por vir. Como na experiência da festa das bodas de Caná. Jesus interviu na vida de um homem leproso. E aquele homem que passou por anos com aquela lepra estava condenado à morte, uma doença incurável, estava condenado ao distanciamento social totalmente, e aquele homem ficou curado, ficou limpo. Aleluia! Porque Jesus interviu na sua vida. Quando Jesus intervém, o melhor ainda está por vir. Jesus interviu na vida de um cego, e aquele cego, Bartimeu, passou a enxergar. A sua vida inteira ele ficou isolado, a vida inteira ficou em dificuldades, pedindo uma esmola. A vida inteira ele não tinha projetos a não ser sentar e pedir esmola para quem passasse sem saber quem era. Mas Jesus entrou na sua história e o melhor estava por vir. Ele poderia enxergar, aleluia. Jesus interviu na vida daquele homem paralítico de João 8, 38 anos esperando, condenado. Mas ele começou a andar, porque o melhor veio depois na vida daquele homem. Jesus interviu, e quem havia morrido ressuscitou. O caso daquele menino lá de Naim, Lucas capítulo 7, o caso de João capítulo 11, de Lázaro. Eu quero dizer para você, sua alegria foi embora, você já perdeu a vontade de viver, você perdeu até os sonhos, já desistiu de prosseguir. Permita que Jesus intervenha na sua vida. Mesmo ele estando presente, não significa que você não terá problemas, mas quando ele intervém plenamente, o melhor ainda está por vir. Creia na história de Jesus, creia nesse milagre de Jesus. Quando a alegria vai embora, exercite a sua fé. Jesus intervém e o melhor sempre vem depois. É só aguardar um pouquinho desse tamanho. Rick Warren, eu já citei aqui em dado momento, autor do livro Vida com Propósito, ele diz: eu encontro alegria todos os dias, não porque a vida é sempre boa, mas porque Deus é bom. Rick Warren. Eu encontro alegria todos os dias, não porque a vida é sempre boa, mas porque Deus é bom. Aleluia. Há muita gente que perdeu a alegria. Há muita gente que põe uma máscara de alegria, a alegria dos palhaços, a alegria dos shows, a alegria dos humoristas, a pseudo-alegria. Porém, a sua realidade é bem diferente. A alegria de sua vida foi embora. Talvez você seja um cristão em Cristo Jesus, mas mesmo assim tenha perdido alguém. Seu coração está machucado, ferido, arrasado. Encontre a alegria do Senhor, que é a nossa força. Encontre em Jesus. Para alguns a alegria foi embora há muito tempo. Talvez você esteja nesse momento debaixo de uma notícia que lhe tirou a paz.
algo que você não esperava aconteceu. A alegria foi embora, sem dizer que vai voltar e sem dizer adeus. Mas hoje a palavra de Deus foi para o meu coração e para o seu coração, para aqueles que estão perdendo a alegria. Mas não perca a fé. Não perca a presença de Jesus. Não perca o entusiasmo em levar a Jesus todas as suas dificuldades. A festa de sua vida não pode perder o brilho, o encanto do seu viver não pode perder a cereja do bolo, que é a alegria. Quando a alegria vai embora, exercite a sua fé em Jesus. Jesus precisa estar presente em nossa vida. Mesmo quando Ele está presente, pode ter problemas, mas precisamos conduzir esses problemas à pessoa certa. Precisamos recorrer à pessoa certa nos momentos de crise. Quando Jesus intervém, sempre o melhor está por vir. Querido, querida, Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um cântico pelo Anael e a Dalila.
Louvado seja Deus. Nós vamos passar agora os nossos pedidos de oração. Sempre temos recebido muitos pedidos de oração. E vamos agora orar pelas pessoas que nos pediram oração. E nós temos uma jovem senhora, Mirela, que está grávida de 6 meses e não está passando bem. Vai precisar de uma UTI neonatal. Nós não sabemos, isso foi ontem a notícia, não sabemos o resultado. Vamos orar pela Mirela. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor nos falou nessa noite. Mesmo nos momentos em que a alegria parece acabar da nossa vida, nós queremos recorrer a Ti. Sabemos que quando o Senhor intervém, o melhor está por vir. E por isso entregamos cada vida nas Tuas mãos. Especialmente eu quero orar pela Mirela e sua bebezinha Alice. É o Senhor quem entra com providência e cuidado neste momento. Nós queremos também orar pela Loide, a irmã da Ney e do Leander. Ela passou por uma cirurgia muito delicada no coração, fazendo 2 válvulas, e em nome de Jesus, que o Senhor a recupere e restitua a sua família, em nome de Jesus. Queremos orar pela Vanessa, prima da Renata. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos. Ela se recupera de uma cirurgia. Entra com a Tua providência, o Teu cuidado. Oramos pelo Tiago, primo do Alex e do Sandro, também com a Covid. Ó Pai, intervém e que o Senhor dê que o seu organismo reaja em nome de Jesus. Oramos pelo Edevaldo, nosso irmão, que está ali em Ouro Fino. Nós pedimos que o Senhor dê um tratamento hábil e total a ele para enfrentar esses momentos da Covid e seu pulmão ser completamente recuperado em nome de Jesus. Oramos pelo Márcio, cunhado da Cíntia. Ó Pai amado, Te louvamos pelas melhoras que ele tem tido. Entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor recupere totalmente e restitua a sua família em nome de Jesus. Eu quero orar pelo pastor André, pelo pastor Otoniel Gonçalves. Ambos os colegas estão com a Covid, estão entubados. Ó Senhor, entra com providência. Que o Senhor mesmo opere na vida desses irmãos, em nome de Jesus. Nós queremos orar também nesse momento pelo Silvio, que está também com a Covid, que o Senhor recupere. Oramos pelo William, pela Priscila, que o Senhor recupere os Teus servos em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos cada família nas Tuas mãos, cada pessoa que está conectada conosco neste momento. Leva a Tua bênção, leva a Tua graça, leva a Tua paz em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor sempre nos acompanhe e que nos restitua todos os dias a alegria do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Grande abraço a você, meu irmão, um grande abraço a você, minha irmã. Fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.